Estamos voltando com a entrevista sobre a pessoa de Dom Vicente Zico. Nesse segundo bloco, nós vamos falar de Dom Vicente Zico como homem de comunicação e também vamos retratar um pouco da sua relação com a nova terra. O Pará foi adotado por Dom Vicente Zico como a sua nova terra. Acompanhe. Frei Rodrigo, nós estamos nos beneficiando também de um dos maiores legados de Dom Vicente Zico. Até em concordância com o próprio Evangelho, ide por todo o mundo, levai o Evangelho, anunciai de cima dos telhados, que é a Fundação Nazaré de Comunicação, e a gente se estende nessa fundação aqui na paróquia de Nossa Senhora Perpétua do Socorro. Nós temos hoje a TV Mãe de Deus. Não deixa de ser um legado de Dom Vicente Zico, um homem de comunicação, né? Nós vamos lembrar assim, a história da comunicação na arquidiocese. Nós primeiro tivemos a Rádio Nazaré, que era o grande sonho do Dom Zico. Depois da Rádio Nazaré veio o sonho da televisão. Mas aquilo que me admira nesse campo da comunicação era a capacidade do Dom Zico trabalhar com os outros. Eu acho que a liderança ela faz a diferença quando ela agrega pessoas, quando ela consegue, vamos dizer assim, coordenar e não achar que ele é o dono da situação. Então, Dom Zico tinha uma humildade, um reconhecimento daquilo que ele podia, daquilo que ele não podia fazer. Então, quando foi nomeado o Dom Carlos jovem, cheio de ideias, ele entregou completamente a responsabilidade desse projeto. Ele queria, mas ele deu liberdade ao Dom Carlos que criasse essa televisão. Então nós diríamos que é um dos grandes legados pelo seu sonho, mas acima de tudo por essa capacidade de administrar e de dar espaço para seus auxiliares, para que as pessoas pudessem. Hoje nós temos essa televisão aqui na nossa cidade, TV Nazaré, que é uma novidade grande, porque nós começamos com a Rede Vida, nós transmitimos alguns programas da Rede Vida, mas lembrando que a TV Nazaré é uma iniciativa própria da Arquidiocese para a Amazônia. Frei Rodrigo, a gente tem muitas histórias de Dom Vicente. Ele não é paraense, mas adotou o Pará como a sua terra do coração. E há pouco tempo, antes da sua Páscoa, ele havia visitado a sua cidade natal, Luz, mas preferiu voltar imediatamente para Belém, devoto de Nossa Senhora de Nazaré. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse amor por Belém. Por que se apegou tanto à Arquidiocese de Belém, Dom Vicente Zico? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Esses dias, recentemente, ele deu uma entrevista e alguém perguntava sobre a sua relação com o paraense. E ele dizia assim, eu me sinto em casa. E eu ouvindo aquela reportagem, para mim foi uma chamada de atenção, porque eu não sou paraense. Vim trabalhar na cidade de Capanema e eu encontrei algumas dificuldades. Dificuldades que eu acho normal. Só que às vezes a primeira reação que nós temos é de uma certa, vamos dizer assim, empurra para lá. Eu tive algumas dificuldades de adaptação. Hoje eu já me sinto mais tranquilo, mais sereno, mas eu preciso dizer que eu senti dificuldades. É muito fácil você estar longe e olhar a pessoa que chega. Olha, gente, e aí eu avalio o próprio Dom Zico, vim de outra cultura. Não é fácil, não. Você que está na sua cidade, você acha que é a coisa mais natural do mundo, mas existe mundo diferente. E aquilo que me chamou a atenção e foi uma reflexão para mim foi exatamente esse de repensar como o Dom Zico se adaptou daquela maneira. Eu precisava repensar também e rever aonde é que as coisas não estavam. Então eu achei interessante, me chamou a atenção de como ele falava do paraense. E me deu até assim um pensamento assim, nossa, o Dom Zico ele se encarnou tanto que até das coisas mais simples, do açaí, ele fala das coisas, e eu ainda não consegui. Por exemplo, as comidas, eu não consigo, por exemplo, quando vocês falam de vatapá, dessas coisas, eu já fico meio... Então, a reflexão dele, dessa paixão, me trouxe também
alguns pontos que eu deveria refletir. Então, na entrevista dele também me trouxe isso. Eu manifesto assim, a minha admiração, como ele se envolveu, como ele tem essa paixão. Ele mesmo me disse, pessoalmente, que o Pará e que Belém era a sua cidade, que ele não retornaria mais. Eu vi isso da boca dele. É verdade, e o desejo de Dom Vicente Zico foi realizado, ele retornou, esteve internado até domingo em Belém, mas pediu para que retornasse à sua casa, a casa episcopal, onde mora com os outros bispos de Belém. E questionado sobre o seu retorno, ele disse que já estava, uma declaração importantíssima, Frei Rodrigo, ele disse que já estava preparado para a eternidade. Como nós podemos assimilar essa expressão de Dom Vicente Zico, que é muito forte, até chega a emocionar a gente? Eu acho que o que tem por trás é exatamente a fé profunda de um homem, uma dedicação e também, nós diríamos assim, ter o pé no chão. Os anos passam, nós nesse mundo estamos de passagem, como diz o salmista, tudo na vida passa, nós também passamos. Então o homem tem que ter essa convicção do cumprimento da sua missão e de que ele está de passagem. Eu acho que Dom Zico, exatamente, ele viveu essa experiência, viveu essa realidade de que agora, Senhor, deixa o teu servo repousar em paz. Eu também tive assim, um momento muito forte de convivência com Dom Zico, com a sua casa. Eu era professor em Belém, e tinha o Frei Luiz Ota, que trabalhava também como administrador da diocese, então a gente terminava trabalhando sempre juntos. E me lembro daquela casa que ele mora hoje. Aquela casa foram os capuchinhos que, vamos dizer assim, remodelaram. Era a casa do Barata, do antigo Barata, governador Barata. Foi feita negociação com o governo, mas nós pegamos aquela casa completamente destruída. E eu fui muitas vezes naquela casa levar material para construção, para melhorar aquela casa. E o Dom Zico também acompanhava aquela construção. Ele ia lá, olhava, ficava pensando. E agora quando eu ouvi ele dizendo assim, que ele estava no hospital, mas às vezes eu quero voltar para minha casa. Aí me vem aquela imagem daquela construção, daquele acompanhamento. Então, aquela casa também faz parte da sua vida, porque ele viu aquela casa se remodelando. Aquela casa estava completamente abandonada. Então, o Frei Luiz Rota, a partir da sugestão dele. Então, ele viveu muito intensamente naquela casa. Então, aquela casa fazia parte da sua vida. E eu fico assim, pensando sobre isso, né? Que maturidade de fé um homem que nos deixa esse legado, de saber também reconhecer o final, de que ele se dedicou, a idade chegou e que ele precisava passar. Eu estou preparado para esse outro momento da minha vida, que é a vida eterna. Nós faremos o terceiro e último intervalo para o nosso apoio cultural nessa entrevista inédita que o nosso pároco Frei José Rodrigues concedeu à TV Mãe de Deus. Na volta, continuamos falando da pessoa de Dom Vicente Zico. Não saia daí, voltamos já.